Olá, amigos. Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Espiritismo Todo Dia. A nossa reflexão de hoje nós vamos falar sobre karmas e crenças. E como base para a nossa reflexão de hoje, eu estou usando um livro chamado Renovando Atitudes, ditado por Hamed e psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto. O capítulo tem o mesmo título, Crenças e Karmas. E Hamed inicia esse capítulo fazendo uma referência ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5 e no item 4, onde Kardec fala sobre causas atuais das nossas aflições. E Hamed retira um trecho deste item 4, dizendo o seguinte: a quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas em vez de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte e a providência. Esse tipo de comportamento, queridos, é muito comum em nossa sociedade. Eu acredito que em todas as sociedades do mundo. É muito mais fácil culpar a sorte ou mesmo a providência, como nos disse o pedagogo de Lyon, Allan Kardec. E Hamed inicia essa reflexão, Crenças e Karmas, fazendo uma observação muito importante. E ele diz o seguinte: a mentalidade é a capacidade intelectual, ou seja, o conjunto de crenças, costumes, hábitos e disposições psíquicas de um indivíduo. E complementa afirmando o seguinte: são registros profundos situados no nosso corpo espiritual, raízes do nosso modo de agir e de pensar, acumulado na noite dos tempos. E eu costumo dizer que a nossa casa mental, que fica situada no nosso corpo espiritual, é composto de diversas regras morais que nós vamos acumulando ao longo de todas as nossas existências. E são justamente esses conjuntos de regras morais que vão atraindo para junto de nós tudo aquilo que nós irradiamos, isso seja de uma forma consciente ou não. Portanto, tudo o que está ocorrendo e acontecendo em nossa vida atual é produto de todas as nossas crenças e pensamentos, e que são formados com o uso, como eu disse, dessas regras morais que estão dentro dessa nossa casa mental. E neste caso, não se trata de punições ou recompensas, mas reações desencadeadas pelas nossas ações, produto das nossas crenças e pensamentos, forjados pelas nossas regras morais dentro das nossas casas mentais. E certas ideias também sobre o karma não condizem com a realidade e com a lógica da reencarnação, o que muitas vezes nos deixa confuso sobre a justiça de Deus, sobre as suas leis divinas, as leis divinas criadas por Deus. E Hamed, neste capítulo, ele afirma que karma em sânscrito quer dizer ação. Ou seja, os nossos karmas eles podem ser positivos ou negativos, de acordo com a natureza das nossas ações. Dependendo também o que fizermos com as nossas crenças, pensamentos e ações regidos pelas nossas regras morais ao longo de todas as nossas existências. E estas ações, crenças, pensamentos e regras morais, elas marcam a nossa vida de uma forma muito intensa, como sendo verdadeiras estacas mentais que estão sendo fincadas ao longo de todas as nossas existências, ou de nossas existências. E por falar nisso, queridos, estacas mentais, eu lembrei de um caso que um meu amigo Olavo me contou, porque eu estive a semana passada conversando com ele, e ele me contou um caso muito interessante, porque nós estávamos conversando justamente sobre isso. Nós estávamos falando sobre os nossos sucessos, sobre os nossos fracassos, sobre todas as oportunidades que muitas vezes nós perdemos em nossas vidas e ao longo das nossas vidas. E concordamos que o ser humano é bastante previsível em alguns aspectos. Sempre nós achamos desculpas para as coisas, para os nossos fracassos, para os nossos erros e principalmente para as coisas que não conseguimos fazer. E para que possamos então nos superar e avançar. E o Olavo me disse que esses comportamentos são como as verdadeiras estacas mentais que nos impedem de avançar, que eles nos prendem, nos impedindo de que a gente possa avançar.
E eu fiquei bastante interessado nessa questão de estacas mentais, nos prendendo, nos segurando, e pedi que ele me explicasse um pouco mais sobre a questão dessas estacas mentais. Ao que ele não se fez de rogado e me contou. Ele me contou dizendo o seguinte, que uma grande caravana estava atravessando o deserto num daqueles países lá do Oriente Médio, no Oriente Distante. E naquele sol escaldante, a caravana caminhava durante todo o dia e só parava durante a noite para poder descansar e continuar no dia seguinte. E depois de uma longa jornada durante todo o dia, naquele sol escaldante, já no final do dia, o cameleiro, que é responsável pelos camelos, reunia todos os camelos e ia pegando umas estacas na areia, fincando, amarrando os camelos, fincando, amarrando os camelos, e assim até ele terminar de prender todos os camelos. Mas chegou no último camelo, ele deu falta de uma estaca mental. Ou de uma estaca, desculpa. Né? Então ele deu falta de uma dessas estacas, e ele foi, sem saber o que fazer, ele foi consultar então o chefe da caravana. Mestre, disse o cameleiro, falta-nos uma estaca para prender um camelo e eu estou temeroso que ele fuja. Ao que o mestre então disse para ele o seguinte, não te aflijas, meu filho, o camelo está acostumado a ficar preso. Então não se preocupa, se tu fingires que está batendo uma estaca, se tu fingires que está amarrando o camelo, ele ali vai ficar, ele ali não vai sair. O cameleiro, meio desconfiado, pegou aquele último camelo, levou ele até próximo dos outros camelos, onde estavam todos os outros cameleiros, os camelos presos, olhou para o camelo, fingiu que estava batendo uma estaca, pegou a corda, fingiu que estava amarrando, o camelo ali ele ficou e foi embora. E o cameleiro ficou muito surpreso no dia seguinte ao ver o camelo ali, parado. Né? E mais surpreso ainda ele ficou quando ele tentou puxar o camelo e o camelo não saía. Tentava puxar o camelo e o camelo não saía. E mais uma vez, preocupado e sem saber o que fazer, o cameleiro foi justamente conversar com o chefe da caravana. Ao que o cameleiro então disse ao chefe, chefe, eu fiz o que me mandaste e agora eu estou tentando tirar o camelo e ele não sai. Ao que o mestre disse o seguinte, homem, o que fizeste ontem à noite? Não fingiste que estava batendo a estaca? Não fingiste que estava amarrando o camelo? Pois faça a mesma coisa. Finja que está desamarrando, finja que está tirando a estaca e o camelo vai andar. E o cameleiro, meio desconfiado ainda, foi para poder fazer o que tinha que ser feito. E o cameleiro fingiu que desamarrava. Para sua surpresa, depois que tirou a estaca imaginária, o camelo começou naturalmente a andar. E o Olavo ficou muito contente com a história que me contou e me disse a moral da história. Ele disse que muitas vezes nós não conseguimos avançar em nossas vidas devido a essas nossas estacas mentais, que invisivelmente nós vamos fincando ao longo de todas as nossas vidas. E essas estacas mentais significam exatamente o desconforto da nossa acomodação. As nossas desculpas, as nossas reclamações pelos nossos fracassos, atribuindo muitas vezes à providência, atribuindo ao karma e etc. E pelas oportunidades também que perdemos em nossas vidas, pois por não termos coragem de ousar, por não termos coragem de avançar, por não termos coragem de arrancar essas estacas, por não termos coragem de mudar as nossas atitudes. Vejam, queridos, que essa história contada pelo meu amigo Olavo tem muito de nós, de nossas ações e de nossos comportamentos. Muitas vezes, quando nos deparamos com alguma dificuldade, ou mesmo uma dor ou um sofrimento, nós tentamos seguir em frente. Muitas vezes tentamos mesmo, mas buscar uma saída, nós tentamos sair de toda aquela situação, mas somos impedidos de avançar em função dessas estacas mentais. E ao invés de arrancarmos essas estacas mentais, porque e muitas vezes exige esforço, exige coragem, exige persistência, exige também transformação de nossa parte, acusamos a sorte, acusamos a previdência e muitas vezes nós assumimos essa situação de ficarmos ali presos e imóveis, assumindo, dizendo, é meu karma. Não é verdade? Então, nós não podemos nos iludir. De maneira nenhuma, fomos nós mesmos que fincamos essas estacas ao longo das nossas existências. Né? E é fruto das nossas ações, do passado. Queridos, o que precisamos fazer exatamente neste momento é identificar
corrigir, reestruturar e substituir todas essas regras morais antigas e inadequadas que já não nos servem mais nos nossos tempos de hoje e começar o nosso processo de reforma íntima. Amigos, Deus, em toda a sua onipotência, Ele não julga em absoluto criatura por criatura. Nunca julgou, não julga e nunca julgará. Deus apenas criou leis perfeitas que regem todo o universo. E somos nós, através do nosso livre-arbítrio, é que vamos violando essas leis, nos expondo às ações e às reações desta lei divina, criada e que rege o universo e também a todos nós. E essas leis divinas que regem o universo proporcionam chances iguais a todas as criaturas. Vamos ver, queridos, só para como exemplo, algumas dessas estacas mentais que nós vamos fincando ao longo das nossas existências. São estacas mentais como esta, por exemplo. Eu não consigo mesmo, eu também não sou capaz, né? Eu não preciso mudar mesmo, né? É meu karma, né? Então, aí outra estaca bastante interessante. O mundo é muito desumano, as pessoas são insensíveis demais, não dão oportunidades, nos julgam, nos criticam. Estou velho demais para começar ou para fazer alguma coisa, né? Se eu tivesse posses, eu faria isso, eu faria aquilo, se eu tivesse dinheiro eu fazia, e fica naquela tentativa, se amarrando nessas estacas mentais. Ou então assim, minha esposa, meu marido, meus filhos não me compreendem. Os meus pais não me compreendem, eles não me amaram como eu merecia. O meu chefe nunca me deu uma chance de progredir no trabalho. O meu karma é sofrer, né? O meu karma é sofrer, esse é meu karma, essa é a minha vida. Olha, queridos, vejam quantas estacas nós fomos fincando ao longo de toda a nossa existência. E são justamente essas crenças e karmas, essas nossas ações, segundo o Hamed, é que nos impede de avançar, nos impede de sair, nos impede de procurar uma melhor, uma saída para que a gente possa sair dessa dor, dessa dificuldade, desse sofrimento. E agora uma pergunta bastante interessante que também foi feita por Hamed nesse livro Renovando Atitudes, Crenças e Karmas, no capítulo. E por que não mudar o nosso karma? Hamed também lembra uma frase muito interessante que foi narrada por Lucas no capítulo 7, no versículo 47, que foi dito por Jesus o seguinte: muito lhe foi perdoado porque muito amou, mas a quem pouco foi perdoado é porque pouco amou. Vejam, queridos, nós não podemos mais, de jeito, em absoluto, nos prender aos conceitos e crenças do passado e em crenças punitivas que foram impostas para cada um, para todos nós durante séculos e séculos pelas doutrinas do passado. Né? Ou mesmo que essas punições como uma forma de resgatar, de pagar os nossos pecados e assim por diante. O Cristo afirmou nessa passagem que eu lembrei agora, que Hamed nos lembra nesse livro, veja que o Cristo disse o seguinte: muito foi perdoado a quem muito amou, não a quem muito sofreu. Porque amar significa ação, amar significa transformação. Portanto, amigos, nós precisamos urgentemente rever os nossos conceitos, rever as nossas regras morais, as nossas crenças e comportamentos, isso é, os nossos karmas, as nossas ações. Precisamos urgentemente identificar as regras morais da nossa casa mental que estão nos impedindo de avançar, que ainda nos impedem de tomar novas decisões, ações, para que a gente possa sair de todo esse sofrimento. Nós precisamos substituir todas essas regras morais, fixando-as com novas ações, com novos conceitos, com novas regras, com novos conceitos que estão hoje regendo todo o nosso universo, que estão regendo hoje toda a nossa sociedade. Portanto, antes de nos lamentarmos pelo que estamos passando e pelo que estamos sofrendo nos dias de hoje, nós temos que fazer agora o que for preciso fazer, seja lá o que for. Alguns exemplos? Vamos ver. Buscar reparar as feridas e as rusgas que ficaram, por exemplo, no relacionamento que foi perdido.
Não no sentido, talvez, mais de reatar ou de fazer, mas que cada um possa seguir o seu caminho de uma forma plena, vivendo em harmonia, não mais com discórdia, com rancores, impedindo as pessoas de avançarem. Porque nós também precisamos, muitas vezes, em alguns casos, de novas oportunidades. Né? Um assunto que ficou mal resolvido com um companheiro, seja da nossa família, do trabalho, com algum companheiro, algum amigo, a busca de uma nova oportunidade de emprego, retirando aquelas estacas mentais de conceitos antigos do trabalho e nos renovarmos. Nós estamos vendo agora, durante essa pandemia, diversas pessoas que simplesmente desabaram, estão presos, não conseguem sair, e nós estamos vendo criaturas que simplesmente arrancaram suas estacas, estão renovando, se reinventando, estão saindo em busca de novas oportunidades e trabalhando de uma forma intensa. A conquista de um sonho antigo, que muitas vezes foram impedidos de serem realizados em função de conceitos e regras morais antiquadas. Ah, porque isso eu não posso fazer, ou porque aquilo não posso fazer, porque isso não é justo, enfim. A ajuda fraternal a tantas e tantas criaturas que precisam, muitas vezes, apenas de um carinho, de uma atenção, de uma palavra, e que muitas vezes não o fazemos em função de estacas ou de conceitos que não nos permitiam fazer. As ações de voluntariados que todos nós temos condições de fazer nos nossos tempos livres, seja ajudando, fazendo alguma coisa, assumindo, sei lá, ajudando em alguma coisa, em hospital, enfim, tem tanta, buscar, existem imensas oportunidades da gente fazer. E são essas coisas que vão fixando as novas regras morais que vão nos dando oportunidade de crescer. Nós poderíamos relacionar aqui diversas outras ações positivas ou karmas positivos para que pudessem nos ajudar a mudar. Mas eu tenho certeza de que cada um de nós, nesse momento, pode já estar começando a identificar alguma dessas regras morais ainda antigas, alguma dessas estacas mentais antigas, e começar esse seu processo de retirada e substituição por regras morais melhores. E não mais fincando estacas, não mais nos prendendo, podendo caminhar de uma forma livre. O sofrimento, por si só, ele só nos ajuda em uma coisa: nos impulsionar para o nosso processo de transformação. Existe uma frase muito bonita que diz o seguinte: a dor é a mensageira da necessidade que nós temos de mudar. O sofrimento, ele é opcional. Mudar, sim, através da transformação das nossas ações, dos nossos comportamentos, renovando todas as nossas regras morais, ampliando a nossa casa mental. Sofrer, não. Jamais. Sofrer, nunca mais. Deixando de lado toda aquela postura de reclamar e acusando, dizendo que é nosso karma, é nosso karma, é nosso karma. Queridos, espero que tenham gostado dessa nossa reflexão e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.